Você sabe que tipo de avaliação genética é possível fazer num embrião formado num tratamento de reprodução assistida? Meu nome é Paulo Bianchi, eu sou ginecologista, eu sou especialista em reprodução assistida e nesse vídeo eu vou te explicar um pouco sobre os testes genéticos embrionários. O primeiro ponto importante sobre esse assunto é que para fazer testes genéticos embrionários nós estamos falando aqui do tratamento especificamente de fertilização in vitro. Se você quiser entender um pouquinho mais como a fertilização in vitro funciona, assista o vídeo que a gente tem aqui no site especificamente sobre isso. O segundo ponto, muita gente pensa que na fertilização in vitro a gente escolhe os melhores espermatozoides, os melhores óvulos, avalia os embriões quando eles estão se desenvolvendo e que por causa disso a gente consegue já saber da parte genética dos embriões ou escolher embriões que são geneticamente normais. Na verdade, a avaliação que é feita na fertilização in vitro de rotina, de óvulos, espermatozoides e embriões, ela tem a ver com a chance do embrião implantar, mas ela não é uma avaliação muito boa para saber como que é geneticamente um embrião. Então, quando a gente precisa fazer uma avaliação genética, a gente vai ter que usar um teste genético específico. Deixa eu explicar para você, ou recordar, como que o DNA funciona para você entender que tipo de teste genético a gente consegue fazer nos embriões. O DNA é uma molécula grande que fica no núcleo das células, e ele tem uma organização. O DNA se organiza em cromossomos, que são como se fossem grandes prateleiras ou estantes numa biblioteca, e genes, que são como se fossem os livros nessas prateleiras. Um ser humano normal tem 46 cromossomos, mas eles se organizam em pares. Então a gente tem 2 cromossomos do tipo 1, 2 do tipo 2, 2 do tipo 3, até o 22. As mulheres, o 23º par, são 2X, e os homens, um X e um Y. Dentro desses cromossomos existem milhares de genes, que são de fato onde a informação genética está escrita, que vai dar as características das pessoas e que em algumas situações também tem a ver com algumas doenças. Existem problemas, pessoal, que podem acontecer por alteração do número dos cromossomos. Existem problemas que podem acontecer por alteração da estrutura do cromossomo e existem problemas que podem acontecer por mutação dos genes. A gente pode fazer esses 3 tipos de avaliação no embrião: número de cromossomos, estrutura dos cromossomos e mutação de genes. As alterações de genes e da estrutura dos cromossomos são alterações que geralmente vêm nas famílias desses embriões. Então, o casal que vem para nós e que fala para a gente que na família existe uma doença que já é diagnosticada, já se sabe onde está o problema genético e que a gente poderia então pesquisar diretamente no embrião. E isso é possível fazer. A gente ainda não consegue fazer uma varredura total do DNA para saber se ele tem algum tipo de mutação. Quando a gente vai procurar uma mutação específica, a gente precisa saber exatamente o que a gente está procurando. Já quando a gente tem alteração do número de cromossomos, que tem muito a ver com a idade da mulher, por exemplo, mas que pode acontecer de forma aleatória em qualquer casal, aí a gente não precisa de um histórico familiar. A gente leva muito em consideração principalmente a idade da mulher, como eu disse, e um histórico, às vezes, pessoal, por exemplo, de abortamentos recorrentes ou de alterações no cariótipo desse casal, que aumentariam o risco genético nos embriões. Um outro ponto importante, como que a gente obtém o DNA do embrião? Se eu quiser fazer um teste genético num adulto, por exemplo, a gente vai obter DNA colhendo sangue dessa pessoa ou colhendo um raspado aqui dentro da bochecha. A gente pega as células do sangue ou da bochecha, a gente tira o DNA do núcleo dessas células e faz uma avaliação. Mas e no embrião? Como é que a gente consegue ter o DNA do embrião? Atualmente, com a tecnologia que a gente tem em 2022, para a gente obter DNA do embrião para avaliar, a gente precisa fazer uma biópsia do embrião. Tirar um pedacinho do embrião. Normalmente a gente espera o embrião chegar até um estágio de desenvolvimento chamado blastocisto, de novo, in vitro, na fertilização in vitro, e aí a gente tira uma parte do embrião, que é a parte externa dele, que é o que vai implantar no útero, que vai dar origem à placenta e às membranas. A gente tira algumas células, de 5 a 10 de um conjunto grande de células. Essa remoção não vai causar nenhum risco de malformação para o embrião, a gente não mexe na parte que vai virar a criança, e essas células rapidamente são repostas por as células laterais que estão em volta desse defeito. O que a gente faz dessa aqui? Essas células são enviadas para um laboratório especializado, o DNA é removido das células e é feita a avaliação genética. Então, pessoal, a avaliação genética de embrião é algo que é possível fazer. Para algumas coisas a gente precisa saber exatamente o que a gente está procurando através de histórico familiar e de exames genéticos específicos. Para outras a gente leva muito em consideração a idade do casal, principalmente a idade da mulher, como por exemplo a alteração do número de cromossomos.
Mas é muito importante que você saiba que numa fertilização in vitro convencional, sem um teste genético específico, a gente não consegue ter muitas informações sobre o DNA. Para isso, a gente precisaria fazer algum desses testes. Eu espero que isso tenha ficado claro e, se não tiver alguma dúvida, por favor, me mande por aqui. Até uma próxima.